Apocalipse capítulo 5. Todos encontraram? Amém? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto, e tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituístes rei e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos mais uma vez orar para que o Senhor nos dê sabedoria para a explanação desse texto, e que cada coração que estão ouvindo a palavra nessa noite possa ser abençoado por essa palavra, amém? Recebê-la como palavra de Deus. Senhor, obrigado pela sua presença, pelo seu cuidado, obrigado pela ação poderosa do seu Espírito Santo na nossa vida. Obrigado porque acabamos de ler sua palavra e é por meio dela que temos vida. Senhor, obrigado pelo seu cuidado, pela ação poderosa do seu Espírito Santo, que fala conosco através da palavra, que ela possa vir de encontro às nossas necessidades, falando ao nosso coração de forma poderosa. Ó Deus, que a minha mente, o meu coração esteja em total obediência ao Senhor nessa noite, para transmitir aquilo que o Senhor deseja falar conosco, aquilo que o Senhor deseja falar com a sua igreja. Fala conosco, edifica-nos para a glória do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A semana passada eu preguei na Igreja Presbiteriana Renovada, lá no Maranhão, e eu tive uma experiência interessante. Eu senti mesmo que era uma seta do inimigo contra a minha vida. Eu creio na contemporaneidade dos dons, eu creio que os dons são também para os nossos dias, e hoje eu estou sentindo essa mesma seta, sabe? Senti uma dor de ouvido que parecia que a minha cabeça ia explodir. Hoje essa dor começou de novo na madrugada. Eu já tomei dipirona 2 vezes hoje, não tem o que faz passar essa dor de cabeça, ela incomoda, eu não consigo nem ouvir direito o que eu estou falando. Portanto, se eu não conseguir transmitir aqui para você, tiver alguma falha, a semana passada foi muito interessante. Eu estava pregando e eu senti isso, e eu escutei como se fosse um barulho, assim, como se alguma coisa explodisse no meu ouvido, e
desprendeu na hora e eu fiquei ouvindo perfeitamente. E hoje, desde hoje na madrugada, eu comecei a sentir isso na madrugada e passou o dia inteiro, eu estou até agora sentindo essa forte dor de cabeça e o ouvido doendo bastante. E não é comum eu ter dor de ouvido, né? Aliás, eu não tive essa experiência ainda. Esse texto, irmãos, ele é bastante propício para os nossos dias, para a nossa vida. Às vezes eu olho para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, no mundo, nas famílias e, por que não dizer, até na igreja. E às vezes eu tenho a sensação de que a história do mundo, ela caminha por um buraco sem fim às vezes. Parece que a gente está caminhando por um lugar que não tem retorno, não tem saída. Haja visto as últimas notícias, o que nós estamos vivendo no Brasil, nesses últimos dias do julgamento, da sentença, da prisão do ex-presidente Lula, e a igreja até fica dividida, né? A gente olha assim, às vezes umas piadas nos meios de comunicação, e eu fico muito preocupado, porque eu acho que se tem um momento que nós precisamos ser igreja, é exatamente agora, né? E eu fico muito preocupado, será que todos esses fatos de fato são verdadeiros? Ou nós estamos vivendo uma situação política de calamidade? Basta a gente olhar para países como Cuba, como a Venezuela está vivendo, e eu fico com muito medo do Brasil viver um tempo de instabilidade política, né? Eu não acompanhei na íntegra o tempo da ditadura militar, mas a minha família tem reflexo da ditadura militar. A minha mãe tem um irmão que simplesmente desapareceu. Ele viajou, desapareceu na viagem, a mala chegou de volta na casa da família, e a polícia foi entregar a mala na casa da minha avó, foi dar a notícia de que havia chegado a mala. Eu completei 51 anos, fazem 53 anos que o meu tio desapareceu. Minha avó sofreu a vida inteira, gastou o que tinha, o que não tinha, à procura desse filho. Uma mulher que não sabia sequer assinar o seu nome, viajou para muitos estados brasileiros à procura do filho, gastaram tudo que tinha e esse filho nunca apareceu. E eu fico muito preocupado, será que o que estamos vivendo não é sombra disso? Então, parece que nós estamos envolvidos caminhando para um buraco sem fim. A instabilidade na economia, a instabilidade nas famílias, nos lares, essa questão da homoafetividade que está sendo tão divulgada no Brasil. Eu estava voltando para São Paulo e no voo sentou ao meu lado um casal homoafetivo. Ainda bem que eu tinha feito o meu check-in no corredor, e era uma pessoa famosa, porque eu tenho certeza que eu já vi ele em alguma entrevista na televisão, e no aeroporto tinha um movimento mostrando para eles e falando para aquelas pessoas, e eles não se comportam, eles se comportam do jeito que eles acham que está certo. A nossa sociedade está perdendo o padrão do que é certo. E a gente olha e onde está o retorno para tudo isso? Eu, com 51 anos de idade, fico assustado diante de algumas coisas que eu vejo. Eu imagino quem tem 60, 70, 80 anos de idade, como deve ser difícil. Os valores estão caminhando na contramão, os valores estão completamente invertidos. E a gente olha para a fé e a fé já não é mais tão genuína. O evangelho já não é tão puro, como diz o grupo Logos cantando. Ele fala do verdadeiro evangelho, e ele é tão claro como a água que eu bebi. A água do evangelho, às vezes, ela parece um pouco turva. O evangelho, às vezes, não parece ser tão claro, ele não parece ser tão autêntico como as escrituras dizem para a gente que é. E quando nós pregamos aqui a semana retrasada, melhor dizendo, no livro do Apocalipse, eu li esse texto, que era uma proposta para pregar também em São Luís, e esse texto, o capítulo 4 e o capítulo 5, me chamaram muito a atenção. E eu acabei descobrindo que os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, eles são os capítulos centrais do livro. Eles expressam de fato a ideia daquilo que o livro do Apocalipse quer dizer para nós. Na verdade, a Bíblia é o livro da história humana. O livro fala da história humana. E os capítulos 5
o capítulo 5, melhor dizendo, ele nos assegura que Deus está no controle da história. Graças a Deus, a história do nosso país, a história da nossa família, a história da nossa fé, ela não está na mão de homens, ela não está na mão de políticos, ela não está na mão de pensadores, ela não está na mão de intelectuais. A história da humanidade, a história da nossa vida, ela é dirigida por Deus. Você olha para o capítulo 4 e o texto mostra uma visão de Deus sentado no trono. Ele diz: depois dessas coisas olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Apocalipse significa revelação. João, exilado na ilha de Patmos, o último apóstolo a morrer, ele está exilado na ilha de Patmos e ele recebe toda essa revelação que está escrita no livro do Apocalipse. Então nós olhamos aqui, nós percebemos que, graças a Deus, a história do Brasil, do mundo, não está na mão de pessoas, não está na mão de políticos, não está na mão de pensadores, de estrategistas. A história da humanidade está nas mãos de Deus. O texto diz, capítulo 5, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Ele segue aqui uma linguagem toda figurada, mas esse texto é claro para a gente. O livro está na mão de alguém que está sentado no trono. Então nós podemos ficar tranquilos, porque a história do mundo, ela está nas mãos de Jesus. Amém? É Jesus que tem esse livro nas mãos, é Ele que toma esse livro nas mãos. João, nessa visão, ele vê Jesus, ele está sentado no trono, e ele toma esse livro, ele pega esse livro nas mãos. Esse livro não é o livro da história da redenção. Você olha para o texto e ele é muito claro para a gente, não é o livro da história da redenção. Esse livro não é o livro da história do nome dos salvos. Este livro é o livro que está a história da humanidade. Deus detém, Ele tem nas suas mãos a história da humanidade. A mensagem básica, então, do Apocalipse se nós formos extrair uma mensagem básica, eu diria que ela é: Deus governa a história e trará a sua consumação em Cristo Jesus. Repita comigo: Deus governa a história e trará a consumação por meio de Jesus Cristo. Então essa é a mensagem básica do Apocalipse. E o texto diz que do trono é que a história terá o seu desfecho final. Será completamente entendida. Talvez hoje nós não entendemos. Como eu introduzi dizendo para vocês, parece que as coisas, o mundo parece às vezes um carro desgovernado. Mas não terá esse fim. Ele não terá esse fim, porque o texto é claro. Ele diz, versículo 2, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Imagine o sufoco que João está ao ter essa visão. Ele está vendo alguém sentado no trono, essa pessoa detém um livro, nesse livro tem escrito por dentro e por fora, e esse livro está todo selado, significa que não dá para tirar nada e nem acrescentar nada aqui, ele está selado, ele está fechado. Mas ele, embora esse anjo seja um anjo forte, o texto diz que ele clamava, ele proclamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e quem pode desatar os seus selos? Não havia ninguém, não havia nenhum rei, não havia nenhuma pessoa, não havia nem no céu, nem na terra, o texto diz, que pudesse abrir este livro e desatar os seus 7 selos. E aí a narrativa do texto continua: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí João diz o sentimento dele: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Imagine que sufoco, irmãos. Imagine que visão, você tendo uma visão como essa, tudo está acontecendo, tem um livro, é uma incógnita, ninguém sabe o que está escrito, e ninguém pode abrir este livro, ninguém pode desatar este selo.
É interessante a gente observar algumas coisas que eu quero olhar com vocês nessa noite. Primeiro, é o homem que está sentado, é a pessoa que está sentada no trono, que tem o livro nas mãos. Repita comigo: quem está no trono tem o livro nas mãos. Então, quem está no trono tem o livro nas mãos. O centro dessa mensagem, então, são os capítulos 4 e 5. E se você olhar para esses 2 capítulos, você vai entender exatamente isso. No capítulo 4, João tem a visão que Deus está sentado no trono, versículos 2 e 3, capítulo 4. No capítulo 5, nós vemos Deus como rei do universo. Ele não é um monarca local, não é um monarca, mas é o soberano Senhor. É aquele que governa todos os impérios, é aquele que tem domínio sobre todos os reinos. É ele que está assentado no trono. Ou seja, irmãos, por mais difícil que seja a história da humanidade, por mais difícil que seja o que nós possamos contemplar do que está acontecendo no mundo, é Deus quem detém, é Ele quem tem o livro da história humana nas suas mãos. Talvez você olhe para a sua vida e você veja uma série de fatores, a sua história de vida, de família, talvez não é uma história muito feliz, muito alegre, não tem muito mel na sua história de família, mas eu quero dizer para você, é Deus que tem o livro na mão, é Ele que controla a história da humanidade. Se nós olharmos para as tragédias, para as coisas que acontecem conosco, à nossa volta, a gente der uma volta lá e olhar principalmente na perspectiva que o Evangelho é pregado, que você tem que ir lá, tem que fazer regressão, tem que voltar atrás, tem que quebrar maldição dos seus antepassados. Parece uma história em que Deus não governa, não tem ninguém, há um descontrole total. Mas esse livro nos afirma que o João vê sentado no trono, ele vê um livro, alguém está sentado, detém um livro, o livro está escrito por dentro e por fora. Esse livro é selado com 7 selos. Ele vê um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro, quem é digno de desatar o selo. Então nós olhamos aqui por sua vontade e palavra. Capítulo 4, versículo 11, o universo foi criado. Capítulo 4, versículo 11, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. É por vontade de Deus que todas as coisas foram criadas, tanto as dos céus como na terra, todas as coisas foram criadas para a glória dele, para o louvor dele, por vontade dele. Então, a sua vontade é que agora todo o universo se junte para glorificar a ele. Então o capítulo 5 está mostrando aqui que diante de toda a criação, de tudo que foi criado, diante de todas as coisas que foram formadas, há um propósito para a nossa existência. E o propósito da nossa existência é glorificar a Deus, adorar a Deus, é servir a Ele. O livro está selado por dentro e por fora. João vê um anjo forte. O anjo proclama: ninguém pode desatar. Nós temos aqui informações importantes então. E a pergunta deve ser: que livro é este? Qual é o seu conteúdo? Do que se trata? Por que esse livro está selado? Talvez essas sejam as perguntas que surgem. O livro tem muitas coisas escritas, mas ele encontra-se todo selado. Não está acessível, ninguém tem acesso a este livro. O que está escrito neste livro? Ninguém pode tirar ou acrescentar, é lógico, por isso que ele está selado. O ancião diz: não chore, eis o leão da tribo de Judá, versículo 5. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Bom, sentado no trono não é para cordeiro. Esse mesmo capítulo figura aqui do leão, ele fala do leão. E como que é isso? Eu estava lendo um comentarista, ele diz assim: bom, quando a igreja olha para Jesus sentado no trono, a igreja vê o cordeiro. E ele lembra do texto de João, no capítulo 1, versículo 29, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando os soberanos, as grandes nações, os grandes povos,
eles olham nesta mesma perspectiva do capítulo 5, eles não veem o cordeiro, eles veem o leão. Para nós é o cordeiro, Jesus se entrega como cordeiro, e a Bíblia diz que como cordeiro mudo, ele foi para o matadouro, ele deu a sua vida. Então para nós ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas para os soberanos, para os poderosos, quando eles olham, eles não veem o cordeiro, eles veem o leão da tribo de Judá que venceu. Então o capítulo 5 é o capítulo da perspectiva do evangelho, é o capítulo da perspectiva daquilo que o cordeiro fez por nós. O cordeiro venceu, ele está sentado, ele está no trono, ele detém o livro, ele pode abrir o livro, ele pode desatar os selos. Significa que este cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele detém a história da nossa vida, ele detém a história da nossa família. Por mais triste, por mais amarga que seja a história da nossa família ou da nossa vida pessoal, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tem total controle sobre a nossa vida. Então o anjo clamava, o anjo gritava: quem é digno? João vê então o leão que venceu para abrir o livro. Isso mostra que Jesus a sua linhagem é real. Ele não poderia ter nascido da tribo de Saul. Se você olhar lá, a tribo de Saul, ela descende da tribo de Benjamim. Ele precisava nascer da tribo de Davi, que descende da tribo de Judá. Por isso ele é o leão que venceu. Então olha lá na linhagem de Jesus, a linhagem de Jesus não é perfeita. Você olha lá e tem uma prostituta na linhagem, tem Raabe, e você vai olhando para a Bíblia e você percebe que não é uma linhagem perfeita, mas a linhagem de Jesus é a linhagem de Davi. Aleluia! Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele se assentou no trono e ele detém o livro, ele detém a história da nossa vida. Amém? Amém? Você tem confiado a história da sua vida a Jesus? Você crê que ele detém a história da sua vida, da sua família? Você tem certeza que ele detém a história da sua vida, passando por percalços, por dificuldades, por momentos amargos na vida? Ele detém a história da nossa vida. Ele tem controle sobre a história da nossa vida. Os poderosos então veio o leão, os salvos, os redimidos, vem o cordeiro. No dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos olhar para Jesus na perspectiva do Cordeiro de Deus. Nós precisamos olhar para Jesus na perspectiva do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que venceu. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem está sentado pode dar sentido à história. Só o Cordeiro de Deus pode dar sentido. A razão da existência humana só tem sentido em Deus. Nós olhamos para a história. E qual foi a fala de Platão sobre a história? Ele fala que a história da humanidade é cíclica, ou seja, ela dá voltas. Tudo que aconteceu, tudo que acontece já aconteceu um dia. Essa era a grande ênfase da filosofia platonista. Nietzsche, o grande filósofo alemão do século XIX, ele fala sobre o eterno retorno, a lei de um mundo sem ser, sem unidade, sem identidade. Nietzsche, que os filósofos dos nossos dias são quase todos influenciados por ele. Ele diz que a vida é quase que sem sentido. Ele fala do eterno retorno. Então as coisas perdem o sentido, nada tem sentido. Ou seja, o mundo vai caminhando assim e vai terminar de qualquer jeito. E nós não podemos pensar dessa forma. Nós cristãos não podemos crer nisso. Nós precisamos ter certeza que Deus está no controle da história. Você vê tragédias, coisas difíceis acontecendo. Eu estava hoje na minha casa e vi uma mensagem que o pastor Walter havia postado no grupo da diretoria do presbitério, informando para a gente do falecimento de um irmão da igreja do Jardim Belval.
Eu conheço o Toninho há muitos anos, foi presbítero, membro do conselho da igreja há muitos anos. Sua esposa, a irmã Vilma. Em janeiro eu estava de férias e meu sobrinho passou mal e foi hospitalizado. Ele ficou internado junto com o Toninho. E o Toninho foi diagnosticado com uma leucemia em janeiro. Essa semana eu estive lá no funeral de um senhor da igreja que havia falecido. E o Toninho tinha exatamente naquele dia, naquela manhã, ido para a UTI. Pastor Paulinho, pastor Walter conversavam. E a gente falava exatamente sobre essa questão da existência humana, como é rápido as coisas. Nós estamos aqui hoje, amanhã a gente tem um diagnóstico e termina os nossos sonhos, acaba de repente a nossa vida. As coisas acontecem muito rápido. As pessoas perdem o chão, as famílias perdem o chão, às vezes com notícias tão assustadoras. Às vezes de uma criança que nasceu perfeita e na caminhada, no seu crescimento, é diagnosticado alguma coisa. Os pais têm um diagnóstico triste, lamentável. Mas nós precisamos confiar que na história da nossa vida, Deus tem controle sobre ela. Que por mais estrategista que sejamos, que por mais que nós sejamos homens e mulheres que dependemos de Deus, que oramos e que confiamos em Deus, Ele tem a história da nossa vida nas suas mãos, e as coisas não acontecem exatamente como nós queremos, mas é como Ele quer, da maneira que Ele quer, e é por isso que nós precisamos viver, e viver alegre, estar bem com Deus, nos relacionarmos com Ele, porque no dia que a adversidade bate na nossa porta, nós não perdemos o rumo da vida, nós não nos desesperamos, nós não ficamos aflitos, nós não perdemos a vida para a gente, não deixa de ter sentido, quando o problema bate na nossa porta, porque nós temos consciência que Deus está no controle, e Ele detém a história da nossa vida. A história da vida humana não é cíclica, a história da vida humana não pode ser, como Nietzsche diz, não pode ser o eterno retorno, não é um fim, as coisas vão chegar lá no final, retornam de novo, e não há sentido para a vida. O que ele quer dizer é mais ou menos isso, não há sentido. Nós somos advertidos quando em Eclesiastes, Salomão diz a nós, que tudo é vaidade, e correr atrás do vento. Se a nossa vida não estiver agarrada, segura em Deus, não faz sentido, é um vazio, não há o menor sentido. Mas esse homem detém o livro está nas suas mãos, aleluia. O leão da tribo de Judá, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos transformados por Jesus, aleluia. O evangelho precisa fazer sentido para a nossa vida. Nós precisamos achar significado na nossa vida em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para o Evangelho e encontrar esperança no Evangelho de Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você dissesse para a pessoa que está ao seu lado: Deus tem total controle sobre a sua vida. Diga para ele: Deus tem total controle sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Só é possível entender para onde a história caminha se entendermos onde ela tem início. E a nossa história de vida tem início na cruz do Calvário, quando Jesus se deu por nós, quando Ele entregou a sua vida por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas estavam olhando para João, os próprios discípulos de João estavam apavorados, porque eles olharam para Jesus e acharam que ele era um concorrente de João. E João disse: convém que eu diminua e que ele cresça. Convém que eu diminua e que ele cresça. Ele disse, quando questionado, ele disse que ele batizava com água, mas depois dele viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava se referindo ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava se referindo a Jesus, o leão da tribo de Judá. Então nós só podemos afirmar ou achar sentido na nossa história, como que a história humana caminha, se nós entendermos como ela inicia em Jesus. No princípio era o verbo era Deus, estava com Deus. João capítulo 1, versículo 1. Por isso ele
foi visto por João sentado no trono. Significa que ele tem controle. A história da nossa vida não é uma história fatalista. Ela não vai terminar no caos, ela não vai terminar em tragédia. Aleluia! Jesus detém a história da nossa vida. Talvez alguns de nós não estaremos vivos aqui quando ele voltar para buscar a sua igreja. Talvez alguns de nós já teremos descido à sepultura, mas a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que dormem em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Aleluia! Não importa se você nasceu em uma família pobre, não importa como está sendo o ciclo da sua vida, se está sendo movido por momentos de alegrias e de tristezas, por percalços na sua vida, não importa, talvez como você começou a sua vida cristã, se você teve alguns tropeços, como foram, o importante é como nós vamos terminar a nossa carreira. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo tinha convicção de que ele tinha seguido bem, ele tinha caminhado bem. Ele olha para uma das igrejas e diz assim: vocês começaram bem, quem impediu vocês de continuar a caminhar? Mas ele diz, olhando para ele mesmo, ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele diz isso aprisionado, sofrendo açoites, sofrendo dificuldades. Ele diz: combati o bom combate. Na sua segunda prisão ele diz isso, ele tinha certeza que ele ia ser morto. Ele tinha certeza que ele ia ser julgado pelo tribunal e seria morto. E ele diz: eu combati, eu vou ser oferecido como libação. Aleluia! A história de Paulo foi uma história gloriosa. A história dos apóstolos foi uma história gloriosa. Pedro pergunta para Jesus o que eles iam receber por largar tudo e segui-lo. Ele diz: nessa vida aqui vocês vão ter 100 vezes mais. E por fim, vocês terão a vida eterna. Quem prometeu para nós a vida eterna é aquele que detém o livro, que está selado por dentro e por fora, mas o livro está na sua mão. A segunda coisa que eu olho para esse texto fala para a gente da abertura do livro, e a abertura deste livro, ela desencadeia em adoração. Olha aí os versículos 7 e 8 e 9 do capítulo que nós lemos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação. Aleluia! A abertura do livro, então, se desencadeia em aclamação, em adoração, em hinos de clamor ao nosso Deus. Aleluia! O versículo 7 registra, então, o momento em que o Cordeiro toma, e quando isso acontece, surge, então, uma grande celebração. É mencionado aqui pelo menos três hinos, vindo de diferentes adoradores. O primeiro hino é entoado, olha o que diz então, entoado pelos 4 seres viventes, e por 24 anciãos, que significa que a igreja, que se dirigem ao Cordeiro aclamando a sua dignidade de receber o livro, de abrir, aleluia, seu selo. Olha o versículo 5, todavia, um dos anciões me disse: não chore, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Aleluia, aqui é o leão. Você continua lendo o versículo 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Aleluia, e o versículo anterior, o versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Jesus é figurado aqui como o cordeiro que morreu, e esse cordeiro agora recebe louvor, e o primeiro hino é cantado, é adorado, é entoado a ele pelos 4 seres viventes, pelos 24 anciões. Aleluia, a igreja deve se render-se a Jesus em adoração, a igreja deve celebrar, deve louvar ao Senhor e cantar e adorar louvores a Ele. O segundo hino
é proclamado em grande voz. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Em milhões de todos os seus, parece pelo menos 7 atributos. Esse cordeiro fria, louvor, aleluia. Os grandes senhores daquele tempo exigiam tudo isso. Os grandes dias exigiam tudo isso para si. Eles queriam poder, queriam sabedoria, queriam força, eles queriam honra, eles queriam louvor, mas tudo isso é dado a Jesus. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles celebram e cantam tudo isso ao Cordeiro de Deus. O terceiro hino é cantado, ele abrange ao mundo inteiro. Ele é dirigido a Deus, ao Cordeiro, atribuindo-lhe 4 coisas: louvor, honra, glória e poder. A festa de louvor termina com um amém. Olha o versículo 14. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, esse que detém o livro, que pode abrir o livro, que está selado por dentro e por fora, é Ele que detém a nossa história. Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de toda adoração. Os anjos os adoram, os 4 seres viventes os adoram, os anciões os adoram, o adoram. E por último aqui se dirige, a igreja deve adorá-lo, a igreja deve render louvores a Ele, proclamar louvores ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A festa de louvor termina então com um amém. Há um escritor chamado Summers, que ele fala da obra redentora. Ele diz que há 4 qualidades específicas na obra da redenção. Ele diz: primeiro, o livro é aberto. Segundo, ele diz: a abertura do livro desencadeia adoração e gratidão. Em terceiro lugar, ele diz: adoração significa serviço. E aí eu quero concluir dizendo por que adoração significa serviço. Primeiro, o versículo 9 diz que Ele comprou de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações. Primeiramente, nós fomos comprados para Deus. E a igreja não pode perder de vista isso. Nós fomos comprados para Deus. Nós existimos apenas com a finalidade de glorificar a Deus. Não há outra coisa que justifica a nossa existência, senão para adorarmos e glorificarmos a Deus. Esta mesma ideia aparece em Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 14. A redenção é antes de tudo, conforme o texto em Efésios nos diz, é antes de tudo para glorificarmos a Deus. Em Romanos o apóstolo Paulo diz: por eles são todas as coisas, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nós somos todos comprados. Todas as pessoas do mundo inteiro foram compradas por Jesus Cristo. Ou seja, o alcance da redenção é ilimitado. O Senhor Jesus pode alcançar todos. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, e Cristo nos deu vida. Amém? Amém, irmãos? Talvez quem tenha crescido na igreja, quem tenha tido a oportunidade de vir para o Evangelho como eu tive na minha infância, talvez não valorize tanto como alguém que viveu lá no mundo e que deu tantas cabeçadas, bateu tanto a cabeça, sofreu tanto, e depois vieram para o Evangelho. A gente pode achar que pelo fato de ter estado na igreja desde a infância, ter sido apresentado na igreja, isso para a gente é um privilégio, nós estamos acima dos demais. Jesus comprou
povos de toda tribo, de toda língua, com seu precioso sangue. Para um grande pecador, há um grande Salvador. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em último lugar, último alcance, a primeira coisa é que nós somos comprados para Deus. A segunda coisa é que nós somos comprados pelo sangue de Cristo. A terceira coisa é que a salvação, o alcance dela é ilimitado. E a quarta e última coisa, faz dos remidos e redimidos um reino. Versículo 10. Os fizestes um reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. É para o nosso Deus que Ele nos fez reis e sacerdotes, para glorificarmos o seu nome. Tomando homens participantes da obra redentora de Cristo, tornaram-se parte também do reino de Deus, tornaram-se sacerdotes para servi-lo aqui neste mundo. Amém? Então, enquanto vivemos aqui, nós precisamos ser sacerdotes, no sentido de proclamar o Evangelho. Essa palavra é querigma, que é proclamação. Nós somos chamados para proclamar o Evangelho. O Evangelho poderoso, genuíno, que nos alcança, está ao alcance de todo pecador. E a igreja deve fazer isso. Nós devemos proclamar o Evangelho aos perdidos e levar as pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus. Que o Senhor te abençoe nessa noite. A sua história, ela não está desgovernada. A história do mundo não é uma história desgovernada. Não é uma história sem sentido. Deus tem a história da vida humana nas suas mãos. Ele tem o controle. Ele detém a nossa história nas suas mãos. Que o Senhor te abençoe poderosamente nessa noite. Eu gostaria que você ficasse de pé e que nós pudéssemos orar juntos nesse instante, glorificando a Deus, exaltando o nome dEle. Aleluia. Agradecendo a Ele pela grande oportunidade, pelo grande privilégio que temos de glorificar o seu nome. Aleluia. Eu gostaria que você pudesse orar nesse instante. Se há motivos na sua vida para agradecê-lo por tudo que Ele tem feito por você, comece a orar. Comece a agradecê-lo nesse instante. Comece a louvá-lo nesse instante. Ele é digno.